Então, gente, vocês já viram como que é o CODA, o que é e sua derivação, sua definição. E nessa pesquisinha que eu estava fazendo esses dias, eu encontrei uma pessoa muito bacana que topou participar comigo e conversar um pouco mais sobre isso. E ela tem, assim, um pouco mais de bagagem para falar sobre isso, pouca coisa de diferença de mim. A única diferença é que eu estou estudando isso há poucos dias, ela estudei isso há alguns anos já. E pode ficar à vontade para se apresentar. Oi, gente, meu nome é Lídia Oliveira, eu tenho 25 anos e sim, eu sou coda. E é isso, ela topou participar aqui comigo. Fico muito feliz e muito obrigado por participar. E eu quero te fazer muitas perguntas. Espero que você não leve a mal algumas. Mas, no geral, é isso. Eu já vou começar com uma pergunta que você já deve ter escutado muito, que é sobre os seus pais. O seu pai e sua mãe, eles são surdos? Então, o meu pai, ele é ouvinte e minha mãe, ela é surda. Quando eu entrei na faculdade do INES, não sei se vocês conhecem, que é o Instituto Nacional de Educação de Surdos, quando eu entrei na faculdade, que eu conversando sobre a minha vida, né, de ser coda, que geralmente eu recebo muitas perguntas como essa, e na faculdade uma professora surda, doutora, o nome dela é Ana Regina, ela falou que sim, eu sou coda por eu nunca ter nascido, ou por eu nunca ter morado com meu pai. Meu pai nunca criou a gente. Então eu tenho 3 irmãs, tá? E meu pai nunca criou nenhuma de nós. Então era somente eu e minha mãe. Deu para entender? Sim, sim. Você tem 3 irmãs. Isso. Você é de qual ordem? Perdão, eu tenho 2. Minha mãe tem 3 filhos, aí eu sou a caçula. Eu também sou caçula aqui de casa. Você é... Então, e as suas irmãs são ouvintes? Sim, nós 3 somos ouvintes. Então eu vou fazer uma pergunta que você vai me responder a respeito da sua irmã. Na verdade, vou fazer duas, que aí você já responde as duas. A primeira é da sua irmã, como que foi quando ela nasceu com a Libras, a sua irmã mais velha, o contato dela ali com a sua mãe, o pessoal, e o segundo é de você. Como que foi esse contato seu com suas irmãs que eram ouvintes e com sua mãe que era de Libras? Tá. Nós somos em 3, né? Minha mãe tem 3 filhos. No caso, tem 2 irmãs, né? E eu sou a caçula, porém, quando morava somente a minha mãe surda e nós 3 ouvintes. Porém, a gente não falava, a gente só sinalizava. Tanto as minhas irmãs mais velhas, tanto eu. Deu para entender? A minha mãe, no caso, Nossa! sinalizava com a gente sinalizava com ela. Então, em nenhum momento eu lembro que a gente falava entre a gente falava em Libras. Então, a nossa primeira língua foi a Libras. Que bacana! Nossa, muito bacana. E quando você entrou na escola que você começou a ter contato? Mas você já entrou falando ou você não sabia nada quando você entrou na escola? Isso, como eu sou a caçula, nós somos em 3, né? Ai, gente, tô falando isso toda hora. Fica à vontade. Como nós. A diferença de idade é muito pouca. Eu tenho 25, a do meio tem 26 e a mais velha tem 27. Então a diferença de idade é muito pouca. Então nós 3 entramos na escola juntos. E nós fomos perceber que nós não falávamos quando nós entramos na escola, que foi a educação infantil. A professora percebeu que nós não falávamos, só sinalizávamos, né? Só falava com a mão. Aí foi aí que ela pediu para entrar em contato com alguém que ouvia, que no caso a mais próxima da gente era minha avó. Daí, nós tivemos que chamar minha avó, para minha avó ir na escola e explicar porque a gente não falava, a nossa dificuldade de fala por conta disso, porque a gente era muito grudado, nós somos até hoje, somos muito grudados, então a gente só conversava entre a gente, no recreio, nas aulas, a gente só conversava entre a gente mesmo. Então foi assim bem difícil, uma adaptação bem difícil, porque os professores não entendiam, né? E hoje em dia, infelizmente, como nas escolas também não tem Libras, e acredito que muita gente nem sabe o que é isso, o que é ser um coda, então acaba também tendo uma dificuldade de como tratar essas pessoas, que no caso somos nós, né, os codas. E a gente não falava. Aí minha avó teve que intervir, e nessa intervenção da minha avó nós tivemos que ir morar com ela para poder aprender a falar. E quando vocês aprenderam português, o uso do Libra com vocês continuaram o mesmo? Assim, quando nós aprendemos a falar português,
Aí foi uma adaptação um pouco difícil, principalmente para mim, que eu comecei a notar que os meus amigos todos eles falavam e não sinalizavam, porque a minha maior questionação, o questionamento era o quê? Poxa, por que a mãe dos meus amigos falam sem falar com as mãos e a minha mãe não fala? As minhas irmãs, elas continuaram sinalizando. Já eu não, eu acho que eu fui a filha ovelha, a ovelha negra do meio. Porque eu me afastei da Libras, eu só queria falar, não queria mais sinalizar. Então eu esqueci um pouco a Libras e só comecei a falar o português, né, que é a minha língua. Mas para mim foi tão difícil manter as duas línguas, sabe? Então eu só fiquei falando em português e a minha mãe hoje até fala, ela me zoa, né, falando que eu abandonei ela quando eu era criança, porque eu abandonei ela a partir de quando eu aprendi o português. Que para mim o português era bem mais fácil do que falar com as mãos, né? Do que falar em Libras. Sim. Nossa, muito interessante. É. E nesse período que você estava lá na escola, que a gente sabe que criança é terrível e é muito maldosa, Sim. e não tem gravidade de sua maldade. Você e suas irmãs, elas sofreram bastante bullying, assim, com a galerinha lá? Sim, nós sofremos bastante bullying. Inclusive, a gente não deixa, a gente tinha medo de fazer novas amizades. A gente, como nós éramos sempre nós três para tudo, então a gente só ficava sempre nós três mesmo, era sempre nós três. E uma pessoa nova que vinha, a gente ficava com aquele medo de, será que ela vai achar a gente estranha? Será que. E eu lembro que nesse recreio, a Lívia e a Lidiane, elas eram da mesma turma e eu era de turma diferente porque eu sou mais nova, né? E na hora do recreio, quando a gente ficava junto, a gente gostava de sinalizar. E as pessoas ficavam olhando, ficavam fazendo bullying, falavam que a gente era de outro mundo, que o que a gente estava fazendo era errado. E, inclusive, também muitos professores proibiam que a gente falasse em Libras no recreio, proibiam, né, de a gente falar em Libras entre nós, porque ninguém mais entendia, só a gente mesmo. Então, foi bem difícil. Nossa, bem triste isso. É. Nossa, muito triste. E quando você começou a fazer amizade com outras pessoas e começou a trazer gente de fora para o seu meio ali, da sua casa e tudo, como que foi essa conexão deles com esse mundo do Libras no geral? Sim. Eu sempre convivi, né, com a comunidade surda. E lá em casa sempre tinha muitos surdos. A minha mãe era surda e ela trazia muitos amigos surdos também. E quando a gente queria levar algum amigos ouvintes para casa, a minha mãe sempre falava pra gente fazer o que antes? Avisar essas pessoas. Olha, minha mãe é surda, não fala com ela assim. Você fala assim. A gente sempre ensinava a pessoa a falar com minha mãe, até porque a casa era dela, né? E ela sempre falava, olha, se vocês trouxerem alguém aqui, pelo menos que a pessoa fale um oi comigo, que eu não fique tão excluída no meio de vocês, mas eu vou respeitar se vocês quiserem falar só em português. Então, esse era o nosso acordo. E a gente avisava as pessoas. Eu lembro que eu tinha uma amiga que ela não gostava de ir na minha casa, eu que tinha que ir na casa dela. Que ela falava que a minha mãe era muito estranha. E ela tinha medo da minha mãe porque minha mãe não falava, porque geralmente minha mãe é surda, e o surdo ele emite sons, né? Por isso que ele é surdo. Então, quando a minha mãe emitiu sons, ela falava que a minha mãe era muito estranha, que minha mãe não falava, que a voz da minha mãe era estranha. Então, isso era bem estranho para ela, ela não gostava de ir na minha casa. Eu tinha que ir até a casa dela. Mas isso é muito também da época e falta de informação que tinha, né? Tudo, Gente, qualquer coisa era muito exagerado com essa falta, com essa ignorância que muitos tinham. E outra coisa, quando você já estava ali tendo seus contatos, já saindo para os lugares e tudo, você ficou muito de intérprete da sua mãe para as coisas? Ou até mesmo na infância, ela levava você ou alguma de suas irmãs para fazer alguma coisa do dia a dia? Ir no banco, por exemplo? sim, sempre. Sempre. Eu sempre fiz o papel de intérprete. Teve uma época da minha vida que eu tinha pavor de intérprete. Falava, gente, eu não aguento mais ver intérprete, eu não aguento mais ser intérprete. Porque desde muito nova mesmo, a minha mãe revezava. Aí, quando eu ia no médico, era Lívia. Quando eu ia não sei aonde, era Lidiane. Ela sempre revezava entre as filhas. Quando eu abandonei, né,
A língua, quando eu me afastei, ela não precisava de mim para nada. Ela não falava mais comigo, ela falava diretamente com minhas irmãs. Eu comecei a sentir aquilo, sentir falta de estar com ela. Por mais que às vezes eu ficava com raiva, queria brincar, queria fazer outras coisas, mas eu comecei a sentir falta da minha mãe. Eu falei, ué, minha mãe não fala mais comigo. E a nossa relação, eu tinha que falar, porque a Libras, né? Se você aprende a Libras, mas se você não praticar, você esquece. E aconteceu comigo, mesmo eu sendo coda, sinalizante desde criancinha, a partir do momento que eu parei de sinalizar, eu esqueci muita coisa. E quando eu ia falar com minha mãe, eu esqueci algum sinal, eu falava com a minha irmã mais velha, para minha irmã fazer essa tradução para mim. E minha mãe não gostava. Minha mãe falava, ué, você é minha filha, você tem que falar diretamente comigo. Já eu não gostava, eu falava, não, fala com a Lidiane, porque a Lidiane é mais fácil, ela entende mais, fala com ela. Aí sempre tinha esse meio. Aí era minha irmã mais velha e minha mãe. Falava, fala pra minha mãe isso, isso, isso. Aí minha irmã traduzia. Aí minha mãe falava alguma coisa e minha irmã traduzia pra mim. Então, chegou um tempo, uma fase da minha vida que eu falei assim, ai, gente, não quero mais isso pra mim, não. Eu quero chegar pra minha mãe e falar diretamente com ela. Foi aí que eu comecei a acordar, foi aí que eu comecei a despertar. Falei, ué, tem alguma coisa errada, eu preciso sinalizar e falar com minha mãe, eu preciso. E foi aí que eu voltei, e foi com... As minhas irmãs sempre sinalizaram. E eu sinalizava quando pequena. A partir dos 7 aos 10 anos, eu parei de sinalizar e esqueci muita coisa. Com 10 para 11 anos, assim, eu voltei para... Voltei não, né? Eu cheguei até minha mãe e falei que queria aprender de novo. E minha mãe, abertamente, ficou super feliz e me ensinou tudo de novo. Eu imagino a alegria dela. E o que você acha, assim, do meu ponto de vista, quando você utiliza de um intérprete para falar com alguém sobre uma ideia, um pensamento que você tem, por mais que esse intérprete seja incrivelmente foda, eu, na minha ignorância, não acredito que seja a mesma coisa que você saber falar e passar direto para outra pessoa. Eu acho que quando você sabe e passa para o outro, vai fazer mais sentido para o outro o que você está dizendo, porque você está falando o que você está sentindo. Você acredita, assim, nesse contexto, que na educação do Brasil tinha de ter todos os professores, ou em sua maioria, ou alguém, uma matéria, alguma coisa específica, para Libras, para a galera, igual tem o inglês hoje nas escolas, ter Libras, porque é uma da nossa segunda língua oficial, né? O que você acha disso? Eu super acho errado mesmo. Por mais que o intérprete seja muito bom naquilo, a mensagem nunca vai ser passada da forma exatamente que a pessoa quer que passe, transmita. E nas escolas, principalmente nas escolas, deveriam ter. Até porque sempre que tem algum surdo na escola, principalmente em escola inclusiva, esse surdo ele acaba sendo excluído por conta de ter mais ouvintes do que surdos. Então, eu discordo, confesso para vocês que eu até discordo dessas escolas inclusivas, porque geralmente esse surdo ele fica meio que perdido ali no meio, sabe? É um ou outro que vai saber falar, se comunicar com ele. E os professores, sim, deveriam aprender, todos os professores deveriam ser bilíngues, deveriam saber pelo menos o básico, porque por mais que na sala de aula tenha um intérprete, não é a mesma coisa. Eu faço faculdade no INES, né? Estou até terminando, graças a Deus. Faço faculdade no INES e a vaga lá para a faculdade são 15 ouvintes e 15 surdos. E ali no nosso meio, para você entrar nessa faculdade, você precisa ser sinalizante. E a gente vê, aí tem o professor ouvinte e o intérprete. E o próprio intérprete fala que não é a mesma coisa. E o surdo que também que está recebendo a disciplina, está recebendo as informações, ele fala que poderia muito bem ser o professor explicando, porque ele é o professor, ele deveria falar. Então, assim, é uma situação bem chata hoje no Brasil. O Brasil tem muitos surdos, milhares de surdos espalhados por todo o Brasil. E a gente vê que tem como prioridade nas escolas o inglês, o espanhol, do que a Libras, que é a nossa segunda língua, né? Infelizmente, eu discordo disso. Acho que deveria sim todas as escolas. Agora aprovou uma lei, né, para que os professores sejam bilíngues, as escolas sejam bilíngues, né? Eu fiquei muito feliz com essa aprovação dessa lei, mas como existe também a lei de Libras no locais públicos e não tem,
vamos ver, né, se daqui para frente as escolas vão realmente ser bilíngues. Tomara. E eu queria agradecer muito por você ter participado. Eu fiquei muito feliz, de coração mesmo, de você ter topado participar. E para fechar, eu vou te fazer uma pergunta, que é o seguinte. Nossa turminha está finalizando agora Libras 1, e eu queria saber de você, o que você diria para essa turminha que está entrando nesse mundo de Libras e conhecendo um pouco disso, que a gente ainda não consegue conversar, contar caso, mas a gente já consegue entender algumas coisas e se apresentar, e a gente não vai morrer de fome. E o que você tem a dizer para essa galerinha? O que eu tenho para dizer para vocês é que assim, eu fico muito feliz, por isso que eu recebo com muita alegria pessoas assim como você, como quando me fazem esse convite, porque se é interessante para mim, é interessante para vocês também, sabe? E eu fico muito feliz quando vejo pessoas interessadas em aprender, em ajudar o próximo, porque se em cada local público tivesse um intérprete, o surdo seria mais dependente. Então, pessoas assim como vocês, que estão aprendendo, estão dispostos a aprender, dispostos a sinalizar por aí, eu fico muito feliz e pratiquem bastante, porque Libras, eu como coda, eu esqueci muita coisa quando parei de sinalizar. Então, Libras eu entendi também que Libras ele exige muita prática. É uma língua que exige prática. E uma série que eu vou recomendar para vocês, que vocês assistam, é a série Crisálida, da Netflix, que são atores literalmente surdos, que eles falam muito como que é a vivência dele no mundo, na sociedade, inclusive na faculdade, na padaria, sabe? Então é uma série assim, bem interessante, que eu gosto muito. Quando eu ouvi, eu fiquei de boca aberta, porque na série eles são sinalizantes. Então as pessoas que não sabem Libras precisam colocar legenda para entender. E isso eu achei muito legal, que façam mais séries assim. O nome da série é Crisálida. E eu fico muito feliz em saber que pessoas assim como vocês estão querendo, têm interesse em aprender Libras, mas que não façam isso por interesse, façam isso por amor. Tá certo. Muito obrigado. Nada, eu que agradeço.